Sim. Aê! Agora essa aula está sendo gravada. Para quem não me conhece, eu sou o professor Júnior Cardoso, tá? Estou aqui para dar essa mentoria para vocês sobre princípios e valores. Na verdade, princípios são inegociáveis. É uma aula tão assim, tão fora da curva, que já me abriu a mente para tantas coisas e me deu tantos resultados, que acabou a luz agorinha, tem 10 minutos que acabou a luz. Tive que sair de casa correndo para descer para casa de manhã para dar aula para vocês. Chega aqui na casa de manhã, a internet parou de funcionar. Estamos no 5G da Vivo e num iPad para dar aula para vocês. Mas feito é melhor do que perfeito. Então a gente já vai começar a aula de uma forma bem diferente que não estava programada. O que eu quero dizer para vocês? Cara, aquilo que você foca expande. Se você focar no problema, ele aumenta. Se você focar na solução, ela aparece. Esse é um dos princípios de qualquer pessoa que quer ter resultado na vida. E ser um empresário, ser um professor, ser qualquer área que você queira, para você ter resultado, você tem que aprender a, primeiro, a controlar as suas emoções. Se você não controla as suas emoções, você não controla nada na tua vida. Nada na tua vida. E na área empresarial não é diferente. A área empresarial é ser um resolvedor de problemas 24 horas por dia. Era muito mais fácil para mim eu falar, galera, não vai ter aula, acabou a luz aqui em casa, estou sem internet, não vou conseguir fazer. E remarcar. Como eu cheguei e desci para a casa da minha mãe, que é aqui uns 2 quilômetros daqui, da minha casa que eu estou, e também não estava com internet. Eu poderia falar de novo, cara, de novo, acabou a luz da minha casa, acabou a internet da minha mãe, como é que eu vou fazer para dar aula? Mas isso vem através de princípios e valores. Isso vem através de foco e disciplina. E é algo que todo mundo que está aqui precisa, independente de ser empresário ou não. Então, a gente trabalha muito isso. O primeiro ponto que qualquer empresário tem que ter para ter resultado é aprenda a controlar suas emoções. Se você não controla suas emoções, você não controla nada na tua vida. Segundo, nada na tua vida é perda ou prejuízo. Sempre é livramento ou aprendizado, porque Deus sempre sabe o que faz. Entenda que, para um negócio crescer e prosperar, esses dois pontos são fundamentais: controle emocional e saber que nem tudo vai estar ao seu alcance, nem tudo você vai conseguir resolver. Aquilo que está ao teu alcance, você faz. O que não está ao teu alcance, você delega. Não tem para quem delegar? Faz uma oração e deixa nas mãos de Deus, que no momento certo a solução chega. Antes de eu trabalhar princípios e valores com vocês, é extremamente importante vocês entenderem alguns pontos, como missão e propósito. Propósito é construção de legado. Eu não conheço nenhuma empresa que prospera por muitos anos se ela não tiver um propósito atrelado a ela. Um propósito cristão, um propósito bíblico, um propósito de ajudar pessoas. Se uma empresa ela é vinculada somente ao lucro, crescimento e desenvolvimento pessoal dela e dos donos, ela pode até chegar no topo, mas ela não se mantém. Exemplo disso, as empresas do Eike Batista, além de outras multinacionais que cresceram e quebraram, porque elas viram o poder desvairar, esfarelar tudo aquilo que ela construiu, porque não tinha um propósito claro. E missão? Missão dada é missão cumprida. Missão é como que você faz para chegar ao propósito. Então você tem que ter clareza de como que você vai chegar nesse propósito. E a pergunta que eu faço para vocês refletirem essa noite é: qual é o propósito da minha vida? Qual é o propósito da minha empresa? O que eu quero que esteja escrito na minha lápide quando eu partir daqui 40, 50, 60 anos? Vai estar escrito o quê? Lucas Pires, Joelma, Diogo, Divino, Denise? Ou vai estar escrito o que você realmente construiu e deixou de legado para essa terra? Aprendam que Denise, Diogo, Jefferson, Diego, existem vários, mas Ayrton Senna, Silvio Santos, Flávio Augusto, são únicos, são exclusivos. E todos eles são baseados no mesmo propósito.
Aprendam. Pessoas importantes têm nome e sobrenome. O propósito, ele é como um sonho, mas um sonho ele só se concretiza se você correr atrás para pagar o preço para ele. E não pense que será fácil, mas será necessário. E como é que eu faço um propósito ser validado e crescendo? Através das missões. A missão são etapas secundárias para tornar o seu propósito verdadeiro, digno e real. Entende? Por exemplo, qual é o propósito nosso hoje? Nosso maior propósito hoje, dentro da nossa empresa, é 2035, nós abrimos o nosso instituto, nosso orfanato, que será custeado 100% pelos custos das nossas empresas. Dentro das nossas empresas, nós temos o Siga Learn, o Siga Digital, o Siga Seguro, o Siga Investimento. São várias empresas, um grupo, uma holding de empresas, onde nós tiraremos lucro dela para sustentar o Instituto. Então, o Instituto é o propósito. E missão são as empresas que vão sustentar ele e tornar ele real. Você tem que ter essa visão. Quando a gente fala para as pessoas, princípios e valores são aquilo que regem o seu caráter como dono, que regem a tua empresa dentro do projeto, dentro daquilo que você criou e decidiu ser. Então você tem que ter definido, tem que ter clareza em que você quer trabalhar, e quais são as principais características da tua empresa, qual é o DNA da tua empresa, o que a tua empresa de fato representa, quais são os valores que ela representa. Você tem que selecionar palavras que representam os valores da tua empresa, como, por exemplo, ética, excelência, qualidade, custo, benefício, honra. Quais são as palavras que regem a sua empresa, o seu negócio? Porque isso faz a diferença sobre todo o projeto que você quer caminhar. E princípios? Princípios já são atrelados mais ao seu pessoal. Então, valores, eu volto mais para a minha empresa. Como é que a minha empresa quer ser vista? Quais são os detalhes da minha empresa? Quais são os valores que a minha empresa zela? Princípios já é mais voltado para a persona, é mais voltado por dono, por proprietário. Então, quais são os princípios que você quer ter? Você tem que ter isso atrelado a você de forma genuína, de forma a você nunca negociar nenhuma delas. Então, quando eu pego hoje, que eu olho, falo, cara, tem muita empresa que quer crescer, mas ela não tem um básico. O que é o básico? Quais são os seus princípios? Quais são os seus valores? Além disso, o dono da empresa, ele tem que ter os dois primeiros pilares atrelados a ele. Quais que são os dois primeiros pilares que qualquer empresário bem-sucedido tem que ter? Primeiro, aprenda a controlar suas emoções. Segundo, aprenda a delegar e fazer o que está ao seu alcance. O que não está ao teu alcance, você delega, porque você não vai conseguir resolver tudo. Senão você vai morrer no eu empresa. Quais são, hoje, de fato, os princípios que me guiam, que me regem, eu, Júnior Cardoso? Os princípios que me regem e regem a minha empresa hoje são Deus, família, mente, corpo e bolso. São 5 pilares que regem a minha vida. E é necessariamente nessa ordem que eu trabalho. Primeiro Deus, que está até aqui em cima, ó. Isso porque eu estou na casa de manhã. Família, mente, corpo e bolso. Por que primeiramente nessa ordem? Para vocês terem uma clareza e depois vocês poderem ter a prática de definir os princípios de vocês. Porque na minha concepção como cristão, sem Deus a gente não é nada. Então a gente precisa ter intimidade com Deus. Todo grande empresário, todo grande ser que tem grandes resultados e que tem uma construção de um legado, ele tem primeiro Deus como sua base, como seu princípio principal. Então, primeiro Deus. Isso é bíblico. Primeiro Deus. Então, como é que eu faço primeiramente para me conectar com Deus, que é o primeiro princípio, professor? Tendo intimidade com Ele. Mas a intimidade com Deus não fala em questão religiosa, eu falo de um âmbito geral,
tá? Até porque eu já fui de várias religiões. Eu fui kardecista, eu fui da Umbanda, Candomblé, Angola, Gueto, católico. E por último, hoje eu frequento a igreja evangélica, então eu conheço as religiões. Não tenho preconceito com nenhuma delas. Como é que eu faço para gerar esse primeiro princípio e ter essa conexão com Deus, para que eu me fortaleça toda vez que eu tentar desistir ou que alguém tentar me derrubar? Primeiro, imagina comigo aqui, todos vocês, nós estamos aí com 12 pessoas na aula hoje. Imagina comigo que eu vou fazer um Pix hoje para vocês. Hoje são dia, olhar aqui a data. Cara, hoje são dia 14. Eu vou fazer um Pix de R$ 1 milhão para cada um de vocês. Vou mandar agora, 1 milhão para cada um. R$ 1 milhão hoje na tua conta resolveria seus problemas? Você ficaria feliz? Daria para você fazer muita coisa? Manda aqui no chat. Hoje, se você recebesse R$ 1 milhão, você resolveria a sua vida? Sim ou não? Com esse R$ 1 milhão, você dormiria ou virava o dia doido imaginando o que queria fazer com esse dinheiro? Como é que ia estar o teu grau de felicidade e você hoje, de repente, bater a meta de ter 1 milhão na tua conta? Pois é. E como que você acordaria no outro dia com esse 1 milhão na conta? Você acordaria como? Feliz? Fala, eu nem dormiria. Pois é. Mas quando a gente fala no termo dinheiro, 1 milhão na conta, que é a meta de muita gente, as pessoas falam, cara, não sei nem se eu dormiria, mas eu acordaria muito feliz, vidrado. E se eu te perguntar que eu te dou esse 1 milhão, mas você não acorda, qual que seria melhor para você? 1 milhão na conta ou simplesmente acordar? Acredito que é acordar, né? Só que acordar, a gente faz isso todo dia, mas a gente não tem o hábito de ser feliz por isso, pelo simples fato de acordar. E olha que o acordar é mais importante do que o 1 milhão. Então, o primeiro ponto para você trabalhar no teu mindset empresarial, na tua vida, é ser grato pelo dom da vida, que essa é a moeda mais cara e você recebe ela todo dia. Você acabou de me dizer que ela vale mais de 1 milhão. Um segundo ponto que vocês precisam aprender a trabalhar em cima de princípios é, quando eu levantar, a primeira coisa que eu vou fazer é ir para a janela, olhar para a janela, olhar para aquele solzão ou para aquela chuva maravilhosa e falar desse jeitinho: Deus, Pai, bom dia, Pai. Muito obrigado, Pai, por o Senhor me acordar para que eu torne meus sonhos realidade. Esse é o primeiro combustível que você tem que pôr na tua vida ao acordar, para poder tornar todo esse sonho realidade. É assim que eu faço para levantar e ter disposição de produzir, para ter disposição de tornar sonhos realidade. Entende? Quando você vai orar, você não tem que orar, com todo respeito às religiões, o A, B, C, D, E, F, lá. Não, cara. É ter intimidade com o Pai, é ter intimidade com Deus. Então você coloca o joelho no chão, fecha a mãozinha e conversa com Deus, mas conversa com Deus com intimidade, porque o que o Deus mais quer conosco é isso, é intimidade. E como que eu faço para ter intimidade com Deus? Bom dia, paizinho, como que o senhor tá? Paizinho, eu vim aqui hoje te agradecer, pai, por tudo que o senhor está fazendo por mim, pela minha família, e tais pontos, que hoje, pai, eu possa ter um dia de prosperidade, assim. Cara, intimidade com o pai. Como é que você quer ser uma pessoa abençoada se você não se abençoa primeiro? Então, o primeiro pilar que qualquer pessoa bem-sucedida tem que ter é Deus. É conexão com Deus, é intimidade com Deus. Não é procurar Deus só na hora que precisa, só na hora do sufoco, não, porque isso daí é fácil. Mas procurar principalmente na hora da abundância, na hora de ser fiel e grato. Seja fiel no pouco, e Deus lhe entregará abundância e será fiel no muito. Entende? Por isso que o meu primeiro princípio é Deus. E eu procuro ter intimidade com Ele diariamente. Na hora que eu vou deitar,
Na hora que eu levanto, que eu olho para aquele solzão lindo e maravilhoso e converso com ele, e aí eu começo o meu dia, e na hora do meu almoço. Geralmente, às vezes, eu faço um jejum, entrego. Quem não faz jejum, na hora do almoço, agradeço. Eu já passei fome, eu sei o que é necessidade. Eu sei o que é chegar em casa e ter só arroz com tomate verde para comer, porque eu já passei por isso um período com minha mãe e meu irmão. E a gente não tem vergonha de falar isso. Então, por isso que o primeiro pilar tem que ser Deus, porque ele não é a base, ele é tudo. Ele não é um pedaço, ele é tudo. Então, aprenda. O primeiro pilar que qualquer pessoa tem que ter é com Deus. Praticar os seus mandamentos, ajudar as pessoas, praticar a caridade, entende? Se conectar com ele. Enquanto vocês não aprenderem a ter intimidade com Deus, a jornada se torna muito mais difícil, muito mais difícil. E vocês vão desistir, porque as pancadas sempre vão vir. Não adianta. Para quem chegou depois, eu estou dando aula na casa da minha mãe pelo iPad. Por quê? Acabou a luz lá em casa. Desci para minha mãe para vir dar aula. A internet da minha mãe não está funcionando. Estou roteando a internet 3G não, 4G do meu celular no iPad. Mas não deixei de fazer. Poderia ser muito mais cômodo eu remarcar. Eu sou um dos donos da empresa mesmo. Mas não. Por quê? Princípios são inegociáveis. Eu falei que eu ia dar aula, eu vou dar aula. Do jeito que eu gostaria? Não, do jeito que Deus quer. Então, o primeiro pilar é Deus. Beleza. Vamos para o segundo pilar. Qual é o segundo pilar de todo empresário bem-sucedido? Família. Família é o segundo pilar de todo empresário muito bem-sucedido. Só que, em família, você tem que ter um cuidado com algumas etapas. Por quê? Qual é a pessoa mais importante do mundo para você hoje? Qual é a pessoa mais importante da sua família hoje? Manda aí no chat para mim. Qual é a pessoa mais importante da tua família hoje? Bora, galera. Escreve aí rapidão. Qual é a pessoa mais importante da sua família hoje? Manda aí no chat. Minha véia, filha, meus pais e meu irmão. Sei, tô vendo participando aí. Aqui a visão é de menorzinha, por causa do iPad é pequeno. Meus filhos. Galera, mames, meus filhos, pai. Esse é um dos pontos cruciais de muitos erros humanos e empresariais. A pessoa mais importante da sua vida não deve, não pode ser esposa, marido, filhos, mãe, pai ou irmão. Não pode. A pessoa mais importante da sua vida para você tem que ser você. Isso não é ser egoísta, isso é ser sábio. Porque se você não está bem, você não ajuda e não cuida de ninguém. Imagina, por exemplo, eu não sei nadar, e aí eu fui para um lago, eu, o Arthur e o Lucas, e o Arthur não sabe nadar e pulou no rio. E eu também não sei nadar, e o Lucas também não. Aí o Lucas, afobado, vai lá e, caraca, é meu amigo, e pula também. Se eu pular, vai morrer os três. E se eu parar para pensar e buscar uma solução, eu salvo os três, entende? Então, por isso que quando um avião vai decolar, a aeromoça fala, primeiro coloca a máscara em você. Então, o primeiro sentido da palavra família é a sua maior prioridade não pode ser o seu companheiro ou companheira, não pode ser seu filho, sua filha, tem que ser você. Porque se você não está bem, você não cuida de nenhum deles, você só atrapalha. Segundo ponto extremamente importante, depois de você, aí vem o seu companheiro, esposa ou marido. Cara, o Lucas é casado. Depois da primeira prioridade, a segunda prioridade do Lucas é a esposa, não é os filhos. O Divino é casado. Depois da primeira prioridade do Divino, que é ele, a segunda é a Liliane. E depois dos filhos. Entende? Isso é sabedoria. Por quê? Porque primeiro você, depois o seu companheiro. Por quê? Filho, nós criamos filho para o mundo, não é para a gente.
O filho vem em terceiro lugar. Então, primeiro eu, depois a minha esposa, depois meus filhos. E depois dos meus filhos, que vem meus pais. Que aí vem minha mãe, vem meu pai, vem meu irmão. Porque se você não seguir essa cronologia, você não vai conseguir viver. Você vai surtar querendo cuidar da vida dos outros, ajudar os outros, e você não vai ter a tua. E o tempo vai passar. E o tempo é uma moeda extremamente cara. Por que, que a maioria dos relacionamentos não dá certo? Porque os pais querem cuidar dos próprios pais, e não deles. Porque os pais querem cuidar mais dos filhos, e não deles. E isso torna toda uma jornada desgastante. Um casal tem que ter o dia do casal. O casal tem que ter o dia da família. Entende? Senão, a vida fica estagnada. Vocês não vão ter os resultados que vocês querem. Vocês não vão buscar o crescimento que precisa. Isso não é ser egoísta, isso é sabedoria. Isso está nos livros de Salomão. Entende? Então, primeiro pilar, Deus. Segundo pilar, família. Deus, intimidade diária com o pai. É conversar como você conversa com seu pai, físico, só que agora um pai espiritual. Levantar, olhar para o sol, olhar para a chuva e conversar com o pai agradecendo pelo dom da vida, porque a vida é mais importante do que 1 milhão na conta. Segundo, família. Dentro de família, primeiro você. Depois de você, companheiro ou companheira. Depois, filhos. Entende? Próximo. Pode falar, Josué. Levantou a Eu já mãozinha? ouvi falar de um exemplo de uma, enfim, acho que era uma dona de uma empresa multimilionária, né? E aí ela disse, se você recebesse R$ 1 milhão, você estaria feliz? Daí ela disse, mesmo exemplo que tu usou. Aí o pessoal, né, claro, né, pô, aí resolvia todos os meus problemas. Ela falava, beleza, se eu te falar que eu vou te dar R$ 1 milhão, mas você vai morrer amanhã, você vai querer R$ 1 milhão? Aí o pessoal falava que não, né? Lógico. E aí ela falava, beleza, por que que mudou a tua percepção do R$ 1 milhão? Ah, porque não vai adiantar de nada ter 1 milhão se eu não vou poder usar. Aí é essa a ideia, né? É tipo assim, não adianta a gente ter tanta riqueza se a gente não valoriza a riqueza que a gente tem todo dia. O fato da gente acordar já vale R$ 1 milhão, entendeu? Ah, tem muita Sim, gente que não está acordando. E a gente está tendo essa oportunidade todo dia de vivenciar isso, de crescer. Então é uma coisa aí para refletir, né? sim. E o terceiro ponto que vocês têm que ter é mente. Então, Deus, família, mente. Por que mente? Quem é empresário aqui? Me fala aí, quem é empresário e não resolveu nenhum problema hoje? Tem alguém que é empresário e não resolveu nenhum problema hoje? E quem não é empresário? Tem alguém que não resolveu problema hoje? Não existe. Vocês vão resolver problema diariamente. Então, se você não controla suas emoções, você não controla nada na tua vida. Você tem que entender que controle emocional é fundamental para o teu sucesso. Quanto mais complexo e maior é o problema que você resolve, mais bem pago você vai ser por isso. Então, aprender a controlar as emoções não é tão simples, mas é necessário. Como que a gente faz isso? Seja estoico. Quem trabalha muito sobre estoico é o Wendel Carvalho, onde ele fala: está ao meu alcance, eu posso resolver? Então eu vou lá e faço. Se eu não posso, quem resolve? Eu contrato, delego. Se eu não posso contratar e delegar, deixo nas mãos de Deus, faço uma oração que no momento certo a resposta chega. Aprendam uma coisa na vida de vocês. Nada na tua vida é perda ou prejuízo. Sempre é livramento ou aprendizado. Porque Deus sempre sabe o que faz. Pô, eu poderia estar em casa, mas acabou a luz. Vim para minha mãe, acabou a internet. Estou dando aula do mesmo jeito. Se eu fosse focar no problema, eu desmarcava a aula. Tinha tomado um banhozinho gelado, comia, deitar e dormir. Chuvinha boa dessa, tudo escuro, mas focar no problema não resolve. E aí, como é que eu ia deixar vocês? Então, buscar focar na solução. Aprendam que a vida é como um tabuleiro de xadrez.
Muitas vezes você vai ter que ceder uma peça ou outra para ganhar uma peça mais importante e dar um checkmate na vida. Ninguém cresce e prospera sem perdas e ganhos. Isso não existe, isso é utopia. Então a vida é um tabuleiro de xadrez. Você vai ceder um peão para ganhar uma torre. Você vai ceder um peão para ganhar um cavalo. E dar um checkmate na vida. Entende? Então ter esse controle emocional é isso. O que eu consigo resolver? O que eu não consigo resolver? Aquilo que está ali que eu não consigo resolver, quem resolve para mim? Será que eu consigo pagar? Será que eu consigo negociar? Será que eu consigo fazer uma permuta? Não dá? Cara, deixa nas mãos de Deus. Pede para Ele que a resposta vai chegar. Por que a resposta vai chegar? Você tem certeza? Tenho. Se você cumprir o primeiro pilar, o terceiro, o que você não delegar, o Pai resolve. Lembra que eu falei? Nada é perda ou prejuízo. Sempre é livramento ou aprendizado. Se você não tem o primeiro pilar, você não resolve o terceiro. Quarto pilar. O quarto pilar é corpo. Cara, quando eu falo o quarto pilar é corpo, não é que eu quero que vocês sejam um atleta marombeiro, forte. Não, não é questão disso. É questão de que o teu corpo ele é um templo emprestado, isso é bíblico. Você tem que cuidar dele. E além disso, o que adianta você rachar de ganhar dinheiro para gastar tudo com o hospital depois? Porque você só quer agora saber de curtição de bebida, balada, drogas lícitas, curtição. Prestem bem atenção, tá? Espírito forte não habita em corpo fraco. Espírito forte não habita em corpo fraco. Assim como empresa grande não suporta CPF pequeno. Empresa grande não suporta CPF pequeno. Então você tem que fazer atividade física. Não é para se mostrar para os outros, não. É para ser sua terapia, é para ser sua válvula de escape, é para ser mais um recurso para se conectar com Deus. Por exemplo, eu vou malhar, velho, e as pessoas riem de mim porque eu malho ouvindo louvores. Então, o meu malhar é uma terapia de desestresse, onde eu vou conversando com Deus e fazendo meu supino de 60 quilos. Vai, pai! Mas eu saio de lá aliviado, fisicamente, mentalmente, com uma paz espiritual absurda. Porque o meu treino, eu estou ouvindo Deus e conversando com Deus. Às vezes dá até vontade de chorar no meio do treino, por conta de uma música que me toca ali, que vem do Spotify. Mas eu faço atividade física quase todos os dias. Para ficar fortão e musculoso? Não, se vier é consequência. Mas eu sou o cara que já teve 3 tumores na cabeça. Eu sou deficiente auditivo. Tô com tendinite nas 2 punhos. Tô com tendinite nos 2 ombros e uma tendinite grau 3 no fêmur. Poderia muito bem parar e desistir de tudo. Mas não, eu malho quase todos os dias e ainda sou atleta de Muay Thai há 5 anos. Sou melhor do que vocês? Não. Eu só tenho meus princípios bem claros e eles são inegociáveis. Sabe por quê? Porque minha filha está aqui do meu lado, a Alexia. Né, princesa? Ela tem 11 anos e meu filho tem 14. Daqui 30 anos, o meu filho vai estar com 44. Daqui 30 anos, eu vou estar completando 67. E eu quero ter condição física de entrar na praia, curtir os meus netos, os meus bisnetos. Eu quero poder levar eles para o Hopi Hari, para a Disney, para o Beto Carreiro, e curtir com eles sem ser numa cadeira de roda. E poder entrar num autódromo de drift, eu pilotando e meu neto do lado lá, vai lá, vovô, vai lá, vai lá, e aí, Velozes Furiosos. Então, por isso, o corpo também é importante. Também é importante você aprender a cuidar da tua saúde, cuidar do teu corpo, e não só do corpo físico. O corpo espiritual você trabalha no primeiro pilar. O corpo mental você trabalha no terceiro pilar. E o corpo físico você trabalha no quarto pilar. E por último princípio, dinheiro.
Cara, dinheiro é o último. E qual é o maior erro nosso? Nós trabalhamos Deus, família, mente, corpo e bolso. É essa a regrinha. É igual a matemática. Subtração, soma, multiplicação, divisão, depois potência. Se você for tentar aprender o contrário, você não vai ter resultado. Você pode até chegar no topo, mas você não vai se manter no topo. Então, qual é o nosso maior erro? Nós focamos em primeiro em dinheiro, 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 dinheiro. Dinheiro é bom, dinheiro é maravilhoso. Mas quando você foca em dinheiro e não foca nos outros pilares, você muda a ordem, você pode até chegar no topo. Mas você vai ficar naquela, ganho muito, gasto muito, ganho muito, gasto muito. Meu Deus, onde foi parar meu dinheiro? Meu dinheiro não rende, meu dinheiro não prospera, velho. Caraca, fechei um contrato hoje de 2.000 e já paguei, cadê o dinheiro? Quem já teve essa sensação de ganhar o dinheiro e não ver para onde ele vai parar? E ver que o dinheiro não rende? Mas por quê? Porque você focou na jornada errada. Você focou na jornada errada. Quando você foca no dinheiro, sem ter os princípios alinhados, você está negociando seus princípios por dinheiro. E aí você não vai se manter no topo. Tem mês que você vai ganhar muito, tem mês que você não vai ganhar nada. Tem mês que você vai rachar de ganhar dinheiro, tem mês que você não vai sobreviver, vai ficar no roxo. Quando você tem seus princípios alinhados e não negocia, você tem primeiro Deus e intimidade com Deus. Família, primeiro você. Então você está bem para cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Então, Deus, família. Mente, controle emocional. Se você não controla suas emoções, você não controla nada na tua vida. Então você consegue resolver problemas, você tem sabedoria, tem paciência. Corpo, se o problema vier, você está preparado para um campo de batalha, você tem condicionamento físico, você sabe resolver. E você tem uma válvula de escape para, no meio do caminho, esvaziar a lixeira e continuar seguindo em frente. Então, Deus, família, mente, corpo e bolso. Se você tem esses 4 alinhados, o bolso é automático. O bolso vem de uma forma assim que você não acredita. Quando você menos esperar, caraca, velho, apareceu o contrato que você não imaginava que ia fechar. Você tem intimidade com Deus. Vai ter algumas objeções. Você tem controle emocional para resolver. As pessoas vão olhar para você e vão ver, caraca, que pessoa bem-sucedida, eu quero ser igual ela, porque você cuida do teu corpo. E quando você começar a trabalhar muito, você tiver resultados, a tua família está do teu lado apoiando, porque é o segundo pilar. Entende como que funciona um mecanismo de forma muito mais sadia? Quando você passa a ter essa prioridade, trabalhar essa sequência, e aí você começa a ter essa intimidade com Deus, separar um tempo para Ele, conversar com Ele, deixar tudo claro em família, quais são as prioridades, fazer os ajustes, criar um relacionamento gostoso, você ter ali o dia do casal, você ter o dia dos filhos, você saber deixar claro suas metas e objetivos para que seu companheiro ou companheira entenda que você está na lei da semeadura, plantando para eles. Você tem o teu controle emocional, sua válvula de escape, fazer as coisas que você gosta também e sempre está buscando evoluir como ser humano. E você cuidar do teu corpo para esvaziar as cargas negativas física e espiritual. Quando você menos esperar, as oportunidades vão chegar. Porque as oportunidades elas batem na porta, mas elas não giram a maçaneta. E pelo fato dela não girar a maçaneta, você tem que estar pronto. Porque o carteiro da vida é Deus. Quem vai ouvir a proposta e dizer se é boa ou não é teu companheiro ou companheira. Para falar, amor, concordo, vamos embora. E quem toma a decisão final é você, controle emocional. Aí se você não tem força, corpo, você não consegue abrir a porta. E aí você não recebe a bênção. Essa cronologia é a cronologia que tem mudado a minha vida. Tem quase 2 anos. Tem quase 2 anos. Não só a minha vida, como a vida dos meus mentorados. A vida das pessoas que andam comigo. Não adianta nada vocês querendo focar só em dinheiro. Vocês não vão se manter no topo. O que você quer que esteja escrito na sua lápide quando você morrer? O que você quer deixar para as próximas gerações?
para os seus netos, para os seus bisnetos, para a tua família. Não é fácil chegar no topo, mas se você vai chegar, chega com sabedoria para se manter. Porque eu sou o cara que já chegou a ganhar 30, 40 mil no mês. E eu mostro isso para vocês lá no Instagram. Em 2018, 2019, eu ganhava 30 mil por mês. Muito acima de muita gente. Mas eu me tornei um cara arrogante, me tornei um cara petulante, me tornei um cara snob, não tinha conexão com Deus. A minha prioridade era sempre os outros, não eu. E eram os outros de fora de casa, não eram os de dentro de casa, não. Não tinha controle emocional, era estúpido, grosseiro, mandava os outros para tudo quanto é canto, se achasse ruim, mandava cair para dentro, parecendo um mini pitbull, parecendo um pincher que não tem tamanho. Cuidava do corpo, em aspas. Malhava sempre? Sim, mas eu bebia uma lata de Monster todo dia. Tá ouvindo, Arthurzinho? Todo dia eu bebia lata de Monster. E eu focava só no dinheiro. Eu cheguei a ganhar muito dinheiro. E na pandemia eu perdi tudo e quebrei. Fali. Por quê? Porque os meus princípios foram negociáveis pela ganância. E eu falo para vocês não cometerem os mesmos erros. Entende? Aprendam que para chegar no topo é fácil. Agora, se manter no topo, você tem que ter os seus princípios alinhados, os seus princípios muito bem definidos. A tua empresa ela tem que ter. Quais são os princípios da FAS? Quais são os princípios do Arthur? Quais são os princípios da Joelma? Quais são os princípios do Diego, da Denise, do Jadson, do Francisco, do Anthony, da Mara, da Elane? Entende? Quais são os pilares da empresa de vocês? Porque a maioria de vocês tem empresa, quem não tem está abrindo. Definir isso antes de começar o negócio é primordial, é extremamente importante. Mas eu já tenho um negócio, começa a definir agora. Começa a definir agora. Porque senão, vocês não vão conseguir ter os resultados que vocês querem. E sabe o que é engraçado? A vida vai tentar te derrubar. Você vai receber problemas atrás de problemas. Como eu recebo todo dia e vocês também. Mas quando você falar assim, caraca, velho, como é que eu vou resolver isso? Toque, toque, toque. Carteiro chegou. Deus traz a oportunidade. Você tem um controle. Você sabe dizer sim ou não. Você tem força, você abre. Eu falo isso, galera, com experiência própria. Se eu não tivesse esses princípios tão bem alinhados, tão bem trabalhados como eu estou tendo, eu já teria tirado a minha vida muitas vezes. Já teria desistido muitas vezes. Hoje, eu tenho a condição de ajudar e cuidar. Como, por exemplo, meu sogro. Meu sogro é um senhor doente, não é aposentado, foi negado a aposentadoria. E por eu seguir esses princípios, eu tenho condição suficiente de sustentar e segurar as contas dele até ele aposentar. Eu tinha esse dinheiro? Não. Falei, caraca, e agora, velho? O que eu vou fazer? Pai, me ajuda. Primeiro pilar, intimidade com Deus. Contei tudo para ele. Segundo pilar, família. Eu me controlo e, amor, situação é essa, essa, essa. Terceiro pilar, mente. Foca na solução e não no problema. Eu tenho que fechar mais contratos. Cara, tá vindo muito problema. Quarto pilar, corpo. Muay Thai para desestressar, academia para tirar a válvula de escape. E aí Deus aumentou os contratos. Apareceu o contrato A, contrato B, contrato C. Pessoas que eu entreguei sementes valiosas, que muitos players cobrariam 2, 3, 5, 10 mil. Eu entreguei de graça para abençoar elas. E essas pessoas depois viraram meus alunos, meus mentorados. Então, seguindo o protocolo, as oportunidades vieram. E automaticamente hoje eu consigo custear todos os custos do meu sogro, consigo ajudar minha mãe, meu irmão, também hoje estão em problema financeiro, consigo segurar a minha casa, consigo segurar a casa da minha sogra,
mas não por ser melhor do que vocês. É porque eu tenho clareza nos meus princípios são inegociáveis e a minha empresa sabe os valores dela. Então é questão de tempo para tudo dar certo. Sabe por que é questão de tempo? Porque se você sabe o que planta, jamais deve temer a tua colheita. Jamais deve temer a tua colheita. Uma plantação sadia, ela demora a crescer. Primeiro a gente planta, primeiro a gente limpa o solo, que já vai dar calo, trabalheira naquele sol, aduba, prepara a terra, põe a semente, planta ela, aduba, protege. Ela cresce primeiro para baixo para criar raízes fortes, para depois subir, criar caule, planta, flores, fruto, o fruto madurar para você comer. O problema é que a gente adora comer uma manga verde com salzinho e não espera madurar no tempo certo para comer. Esse é o processo da vida. Eu não tenho dúvida que eu serei um dos maiores players do mercado nacional de gestão de mercado, gestão empresarial e formador de mentores. Não tenho, eu tenho as ferramentas. Mas eu estou plantando. É questão de tempo. E por que eu tenho tanta convicção? É arrogância? Não. É sabedoria. Meus princípios são alinhados junto com os meus valores e ambos são inegociáveis. A pergunta que eu passo para vocês é: você já definiu seus princípios, seus valores? Você já viu como é que você quer ser lembrado daqui 10, 20, 30, 40, 50 anos? Entende? Você vai ver que o resultado funciona, que as coisas dão certo. Não me importa qual buraco você está, qual é o nível que você está. Eu estive no negativo, não era no zero, não. Mas existe uma vantagem muito grande quando você se encontra no fundo do poço. A única opção que você tem é subir. E se subir por você não é o suficiente, suba por quem você ama. Você vai ver que você vai dar conta e vai prosperar. Basta pagar o preço. Dormir mais, trabalhar mais. E aos poucos vocês vão regulando isso. Quem me acompanha nas redes sociais sabe. Eu deito que horas? Meia-noite, 1 hora, levanto 6h30. Pois cada dia eu tô com a carinha assim de cansado, acabado. Normal. Mas por que isso? Porque eu estou na plantação. E a plantação, ela não é um período simples. Ela não é um período fácil, mas é um período necessário. É um período que você planta para colher. E essa plantação, ela é um processo que você vai desenvolvendo pouco a pouco, plantio por plantio. Algumas sementes, elas vão morrer no processo. E isso é normal delas morrerem. Só que você tem que entender que você entregou a semente, você mostrou o caminho. E se nem Jesus agradou todo mundo, quem será você para agradar? Se até Jesus passou pelo deserto, quem será você para não passar? Entende? A diferença é que Jesus passou pelo deserto sozinho. E você não, você sempre passa com ele. E quando você pensa que não tem mais caminho, as pegadas que você vai ver lá atrás são exatamente as dele, porque te carregou no colo e você não soube reconhecer. Então defina quais são os seus princípios, quais são os seus valores, quais são suas metas, como é que você quer ser lembrado? Porque sem isso, vocês não vão se manter no topo. Sem isso, vocês não vão construir um legado. E legado é algo que vai além da tua vida. Ela vai além da tua história, tá? Vou abrir agora para dúvidas. Vou virar um pouquinho aqui só para vocês verem, ó. Ó Jesus aqui em cima, ó. Pai. Galera, algum comentário, alguma sugestão, alguma dúvida? Aproveitem agora e reflitam sobre tudo isso que eu estou passando para vocês. Alguma dúvida? Cadê meus assessores para olhar o chat para mim? Quem quiser Cara, tirar a fotinha, aproveita aí, pode falar.
Muito top, muito top. Não é a primeira vez que eu escuto falar sobre propósito e cada vez na minha vida é mais cobrado, seja diretamente ou indiretamente, eu ter essa resposta na ponta da língua, né? Quando a gente vai ficando mais velho, mais maduro, a gente obrigatoriamente precisa disso para poder prosperar na vida. E uma dúvida que eu tenho, eu estou montando o meu agora, né? Tô definindo todas as questões, princípios, valores e propósitos de vida. Eu gostaria de saber se o propósito ele é fixo, né? Quando você descobre ele, você segue ele pro resto da vida ou o propósito ele é moldável, né? Porque eu posso ter uma visão agora com 23 anos, mas com 33 anos eu posso ter uma visão diferente. O que acontece? O propósito, ele é moldável, ele não é fixo, ele é moldável. Quando eu comecei, o meu propósito sempre foi mente, corpo e bolso. Mente, corpo e bolso. Sempre trabalhei mente, corpo e bolso. Esse sempre foi o meu propósito. Mente, corpo e bolso. Só que com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai evoluindo. E um homem sábio, ele tem uma mulher mais sábia ainda. E um dia minha esposa perguntou, e falou, amor, mente, corpo e bolso. Onde é que entra a família aí? Cara, me doeu. Falei, caralho. E eu falei, verdade, né, amor? Porque sem família ninguém cresce, ninguém prospera. E aí a gente foi estudar a Bíblia e mudou. Então ficou mente, corpo, bolso e família. Depois que eu tive o meu último tumor, foi em 2017. E eu pensei que eu fosse morrer. Foi 2015, na verdade, meu último tumor foi 2015. Eu era um professor de escola particular, ganhava 2, 3 mil por mês. E o médico falou para mim que eu tinha 2 semanas para operar, porque o tumor estava muito grande, podia grudar no meu crânio, eu poderia ficar numa cama esquizofrênica. E minha filha ainda não falava. E eu morria de medo de não ouvir minha filha me chamar de pai, porque eu não tive pai. E eu pedi ajuda para muita gente da minha família, para eu poder juntar 15 mil reais para pagar minha cirurgia. Tio, tias. Eu tenho tio que é delegado, minha madrinha de tribunal. Só que a gente sempre foi o patinho feio da família, infelizmente. E minha família não ajudou como poderia. Só que meus alunos fizeram vaquinha, correram atrás e juntaram. Meus alunos pagaram a minha cirurgia. Então, de 2015 para cá, minha vida mudou nesse sentido, porque Deus me mostrou o meu dom, que é ensinar. Que é ensinar. E aí eu comecei a mudar, muito. Em 2019, eu estava uma pessoa extremamente bem de vida, ganhando muito dinheiro. Fiz 9 viagens pelo país, comprei viagem para Grécia, levei minha mãe e meu irmão para Natal, depois eu fui só eu, minha mãe minha esposa e meus filhos para o Rio de Janeiro, foi uma viagem maravilhosa, e eu custeei tudo. Só que minha mãe deu um AVC, e aí meu irmão me ligou, Oreia, mamãe tá assim, 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 eu, como? Assim, assim, assim. Oreia, corre para tal hospital com a mamãe assim, assim. Orei, mas como é que eu vou fazer? Não tem dinheiro não. Eu falei, ela tem meu cartão da empresa, a senha é essa, vai lá que eu tô chegando. Era o cartão Black do Itaú. Levei ela para o hospital particular, foi fazendo os atendimentos, e aí o médico veio junto com o pessoal do financeiro, olha, sua mãe está muito mal e vai ficar muito caro. E vai custar tanto. Você quer que leve ela para a rede pública? Eu falei, não, pode fazer tudo. Não, mas é muito caro, ninguém paga não. Vamos levar para a rede pública que faz lá de graça. Eu falei, doutor, é minha mãe não tem preço. Eu vou pagar, mas é muito caro. Aí eu tirei o cartão e falei, doutor, eu vou pagar, é minha mãe não tem preço. E aí eu fui, paguei tudo direitinho no cartão, negociei algumas coisas e comuniquei à família inteira que minha mãe tinha dado um AVC, por educação. Eu já sabia que eu não podia contar com eles, não com a maioria. E aí simplesmente eu ouvi de primos que foram criados pela minha mãe me ligando e falando, como é que tá a tia Zena? Eu falei, cara, mamãe tá bem, tá assim, assim, assim. Tá em qual hospital? Tá em tal hospital. Ela tem como? Eu falei, não, é particular, mas pode ficar tranquilo. Pelo amor de Deus, liga pro tio Rogério agora,
porque ninguém tem dinheiro para pagar o hospital particular para tua mãe, não. Bicho, eu fiquei possesso, velho. Eu mandei muita gente para aquele lugar. Eu falei, olha, minha mãe criou foi 2 homens, não foi 2 moleques, não. Não tô pedindo dinheiro para ninguém, eu tô comunicando vocês. Só que tantas porradas que eu tomei, eu fui amadurecendo na forma não legal, na forma difícil mesmo, dolorida. Rejeitão pelo pai, morar na casa do de favor, perder tudo que eu construí, sabe? Essa deficiência auditiva, que é mais difícil de trabalhar, quase perdi minha mãe, já fali 2 empresas por conta de sociedade. Mas enquanto eu não defini esses princípios da forma que Deus me tocou no coração, Arthur, eu não consegui prosperar e ter os resultados que eu tenho hoje. Mas Deus vai te mostrando, por isso que Ele é o primeiro, porque Ele que vai te mostrar quais são os princípios da tua empresa, a forma certa de você fazer ela crescer e prosperar, entende? Se você não definir os seus princípios no começo, vai ser muito mais difícil, velho. Eu não sou melhor do que vocês em nada. Eu só sou um cara que tem os princípios bem definidos, os valores da empresa bem claros, e eu não negocio eles. Eu planto na vida das pessoas. Poxa, tem gente que está aqui que não. Anthony era aluno meu da escola. Diego é gerente da academia que eu malho. Denise e Mara me conheceram em eventos empresariais, sabe? Elane, Erisvânia, por exemplo, cara, me conheceu através de colegas. Mas todos esses que eu falei, o próprio Júnior que está aqui, sabe? O Josué, Divino, Diogo, todos vocês, eu atendi ajudando, entregando sementes valiosas sem cobrar 1 centavo. Porque foi isso que Deus pediu. José, por exemplo, quando eu conheci ele, cara, ele ganhava R$ 800 por mês. Ele é venezuelano, tem 19 anos, veio para o Brasil junto com a família, porque lá tá uma merda. Josué hoje, com todo respeito, ganha mais de 5, 8 mil por mês. Tem 1 ano e meio que a gente está junto. Só tem 19 anos. Por que isso? Porque os princípios têm que estar alinhados, os valores têm que estar alinhados. Se vocês não tiverem essa estrutura, velho, vai ser muito mais difícil, por experiência própria. Você acha que eu não quis tirar minha vida quando eu fiquei deficiente auditivo? Quando eu vi minha mãe dando um AVC? Quando eu vi meu irmão sofrendo com a perda da minha afilhada? Eu quis desistir muitas vezes, velho. Mas o fato de eu estar sempre alinhado com Deus, comigo e com a minha esposa, com a minha mente, com o meu corpo pronto para a batalha, o dinheiro nunca faltou. Nunca mais faltou. Nunca mais vai faltar. Os valores da tua empresa, Arthur, vão ser nomes que você vai mudar. Mas os seus princípios, eles vão se enraizar conforme o teu coração e sua conexão com Deus. Valores, Arthur, não são negociáveis, assim como princípios não. Entende? Então, assim, peça para Deus qual é a sua missão, qual é o seu propósito. Ele vai te mostrar esse sonho. Ele vai te mostrar esse sonho. Entende? E você vai ver que vai ficar muito mais sadio, muito mais saboroso viver, crescer e prosperar. Tá? Defina os valores da tua empresa, alguns vão mudar. Defina os seus princípios, alguns vão mudar. E no momento certo, você vai ter a confirmação exata que é isso que você vai fazer para a vida. Entende? Cara, muito top, mano. Muito, muito top. Tem mais de 60 pessoas no grupo, tem mais 14 aqui. Eu acredito que nenhuma delas te segue por acaso. Se elas estão aqui é porque você agrega demais na vida de cada uma. E não só a questão financeira, né? A gente teve a consultoria lá, mas eu me conectei muito mais com você pelos seus princípios e valores que você comentou, né? Sobre os 3P que o homem tem que ser. E, cara, eu achei aquilo ali sensacional, cara, sensacional. Foi onde eu falei, cara, esse cara é diferente, esse cara tem alguma coisa pra me ensinar. E foi onde eu falei, mano, eu quero estar junto com esse cara. E, cara, tá aí um prazer, mano. Toda vez que a gente tá junto aqui, eu, tu, a galera, é sempre um conhecimento muito novo e totalmente valioso, cara.
Parabéns, você tem a bênção de Deus, você respinga, né, na vida de outras pessoas. Obrigado. Arthur, isso? Isso, é o Arthur. Massa. Ó, Arthur, tu tá falando uma coisa que realmente é assim, cara. A... Tu disse aí, ninguém segue por acaso. Irmão, se eu tivesse assim, se eu pudesse ter visto o nível de mudança de vida que esse cara aqui me deu, irmão, eu teria procurado um jeito de conhecer ele 5 anos antes, tá ligado? Que, assim, ensino, o cara, assim, não é só um professor, velho, o cara é um irmão. Então, se tu puder aprender desse cara, dar qualquer forma aí de aprender cada vez mais. Esse cara não só vai te ensinar, mas ele vai te ajudar que nem se fosse família, tá ligado? Eu acho que todo mundo concorda aqui com isso. Obrigado. É o que eu falo para vocês, são princípios. O dinheiro ele não pode ser prioridade, sabe? Vocês têm que entender que vocês têm que ter os princípios bem alinhados. O dinheiro ele é consequência na nossa vida, até porque a gente morre e não vai levar nada. Agora, legado não. Ayrton Senna morreu, mas todo mundo lembra quem é Ayrton Senna. Silvio Santos morreu, todo mundo lembra quem é Silvio Santos. Porque construíram legados, entende? E é isso que vocês têm que ter na mente de vocês. Qualquer área dá para construir um legado. Agora, se esse legado é positivo ou negativo, vai depender da sua construção, daquilo que você quer deixar plantado para os seus netos, para os seus bisnetos, e para as próximas gerações. Beleza? Mais alguma dúvida? Mais alguém quer falar alguma coisinha? Deixa eu ver aqui agora. Eita ferro, 10:02 já. Desbloqueia o microfone, Denise. Clique aí no fonezinho aí para você falar, minha flor. Do lado da mãozinha tem um microfonezinho, só clicar nele. Conseguiu, Denise? Qualquer coisa escreve no chat. Valeu, Diegão. Consegui ver aqui agora aqui. Ai, tá me ouvindo? Agora sim, pode falar, Flor. Foi difícil achar aqui. Sem Ai, pressa. muita coisa aberta. Mas eu quero dizer que eu estou muito feliz de assistir essa tua live, primeira vez que eu assisto. E eu também sou uma pessoa focada em Deus. E eu gostei de ver a forma como você coloca ao Senhor em primeiro lugar na sua vida. E aí trabalhando assim muito tempo com empresas, né, fazendo avaliação de gestão e fazendo benchmarking de empresas grandes, empresas de até super bem-sucedidas. Eu já visitei a Siemens Automação, que é a empresa mundial, já visitei a WEG Motores, que é uma empresa brasileira super bem-sucedida, mas tem mais de 100 anos, está em vários países do mundo, sabe? E outras empresas brasileiras assim muito legais. E o que eu percebi assim conhecendo isso tudo é que ah, o que move essas empresas nunca é ganhar o dinheiro em si, entendeu? Não é o foco deles não é o dinheiro, é sempre resolver um problema, atender e ser uma solução para clientes que precisam. E eles começaram sendo assim, foram crescendo, e o mundo foi mudando, os desafios foram acontecendo, e eles sempre sendo solução na vida das pessoas, na vida das organizações, para governo, não interessa quem, de que cor que é, de que visão que tem,
é sempre atendendo. Então, eu peguei, por exemplo, a frase do Werner von Siemens, que é o criador da Siemens, lá em 1800 e alguma coisa, se não me lembro bem a data direitinho, que ele criou a empresa. Ainda estava na década, né, do século XIX. E ele colocou uma frase que foi a primeira frase dele, assim: não venderei o futuro da minha empresa pelo lucro fácil. Sendo que lucro fácil aí é entendido como você passar um produto ou um serviço que você ganha bastante, mas você está ali abusando do seu consumidor ou do seu cliente, né? Então, assim, e hoje muitas empresas morrem porque não têm princípios. E não é aquele princípio que se coloca no papel quando você faz planejamento estratégico, é o princípio mesmo sendo parte da cultura da empresa, né? E isso é que é legal. O princípio tem que ser algo internalizado em nós. E eu vi que, assim, o que você fala e os exemplos que você dá, você mostra como o princípio é algo que tem que estar dentro da pessoa. Se quer ser um empresário bem-sucedido, o princípio não seja da boca para fora, e sim da boca para dentro. Está na mente e no coração, né? Então, assim, eu gostei muito. Me lembrou uma frase de um capítulo de Eclesiastes, Eclesiastes, o capítulo 11, que eu acho que Eclesiastes foi Salomão, né, que escreveu o livro. Então ele diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda até com 8, porque não sabes qual mal haverá sobre a terra. Então, assim, a gente não deve ficar, ele diz que a gente não deve ficar olhando as nuvens cheias, se elas derramam a chuva sobre a terra, como é observando o vento, que quem faz isso nunca vai semear, e quem olha para as nuvens nunca vai plantar, nem colher, né? Então, assim como a gente não sabe o caminho do vento, nem como é que são formados os ossos da criança na barriga da mãe, a gente nunca sabe de onde vem a crise que Deus vai mandar, porque Deus manda crises para o mundo. E essas crises são todas para a gente crescer, né? Então, veja você me falou, não conhecia, não sabia do seu desafio da questão da audição, sabia do seu desafio em relação à questão da sua mãe. Eu olho assim, eu penso, eu não sei como eu enfrentaria uma situação como essa. É como às vezes eu vejo pessoas passando por muitas dificuldades, eu tive os meus, tenho e tive desafios bem fortes na minha vida, sendo sozinha, e consegui passar por eles, mas eu olho para os desafios que Deus manda para algumas pessoas e eu penso, eu não conseguiria sobreviver, entendeu? Talvez eu sucumbisse. Mas parece que Deus realmente ele dá a cada um a sua cruz, né? E não é a cruz para carregar só por carregar, sempre é porque com aquilo a gente vai aprender algo que vai ser muito maior e vai nos tornar maiores do que a gente é, né? E vai nos fazer crescer. Então, assim, achei muito bonito o que você coloca, fortalece a fé das pessoas que querem empreender, né? E é bom poder ouvir isso. Te agradeço por me convidar. Eu agradeço em poder ajudar vocês, plantar a sementinha. Pessoal, mais alguma dúvida? Mais alguém quer fazer algum comentário? Esther? Foi top demais. Luiz, top. para aí a gravação, você ou a Esther, por favor. Que às vezes o pessoal quer fazer alguma pergunta mais privada, aí a gente para a gravação.